não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E, vamos dizer, a tempestade de autoexibição que está tendo no Brasil é uma coisa impressionante. Por exemplo, quando aqueles meninos foram para a China, recém-eleitos, será que eles queriam realmente entregar ao serviço de inteligência chinês as identidades de todos os brasileiros? Não, eles não pensaram nisso um único minuto. Eles não tinham nenhuma má intenção, eles não são espiões chineses. Eles simplesmente não tinham juntado uma coisa com a outra. Eles pensaram só, isso aqui vai dar dinheiro para nós. E bom, isso aí você dá dinheiro e te dá uma infecção de AIDS, porra. Mas eles não juntam uma coisa com a outra. E se a gente explica, sabe o que acontece? Eles acham que eu os estou combatendo, que eu os estou querendo humilhar. Não, às vezes eu falo num tom, às vezes um pouco humilhante, porque é meu jeito, né? A minha vocação de humorista nasceu um quarto de século antes da vocação de filósofo. Eu comecei a fazer piada desde que nasci, tá certo? Então, às vezes é o jeito de falar. Mas você, por favor, tem que ter um pouco de compreensão. O que é uma figura de linguagem, o que é uma afirmação literal. Está difícil isso hoje, né? Então, é verdade que eu confesso a vocês, eu não ajudo a pessoa, né? Às vezes, se você disser as coisas de uma maneira mais amável, mais gentil, você vai convencer melhor. Eu digo, sim, é verdade, você convence melhor, você nunca vai ter certeza se o sujeito aderiu à verdade ou ao afago que você fez. Então, para evitar isso, eu digo as coisas assim, pão, queijo. E às vezes pode doer um pouquinho, mas eu não estou falando para destruir ninguém. Eu não sou candidato a nada, gente. Eu não estou disputando o poder de Estado. Pode ficar tudo para vocês gostam. Ô general, você gosta, os ministros, você gosta, o deputado, o senador, você gosta. Eu não gosto. Eu nem gosto que os meus alunos estejam aí. Por quê? Eles são úteis, eles fazem coisa boa, mas eles só recebem facada nas costas. Tá certo? Então, é bom para o Brasil, mas é ruim para eles. Então, nem eu quero estar aí, nem quero que os meus alunos estejam. Mas se eles estiverem, eles farão como o Carlos Nadalim, que fez simplesmente o melhor plano de alfabetização que esse país já teve. Não há entre esses generais ninguém tão capaz quanto os meus alunos, ninguém em esfera nenhuma. Não venham brincar comigo, que esse seu Santos Cruz, esse seu Mourão, superam os meus alunos em qualquer área de conhecimento. Nada. Só se for guerra na selva. Vocês vão fazer guerra contra macaco prego, mico-leão dourado, vocês são insuperáveis. Né? Agora, para que serve isso eu não sei. Porque se chega até na possibilidade da guerra com o Maduro, vocês saem correndo de medo, então a sua guerra da selva serve para quê? É apenas uma habilidade técnica que vocês adquiriram, mas que até o momento não tem utilidade nenhuma. Né? Vocês conseguiram parar, né, os aviões do narcotráfico que passam por lá? Derrubaram algum? Não, nunca. Então para que serve toda essa habilidade? É bonito, serve para você passar na academia militar. Agora, se você pensar assim, qual foi a última contribuição de alta cultura que saiu das academias militares brasileiras, foi as obras do Euclides da Cunha, 1910, 1920. Depois não saiu mais nada. Saiu aquele livro do general Golbery, que é uma porcaria. Né? Então, gente, intelectualmente, esse pessoal todo é nada. E eu já escrevi hoje mesmo no Facebook que na guerra cultural o fator que dá a vitória chama-se superioridade intelectual. Isto os meus alunos têm, e esses generais todos não têm. Os meus alunos, sem ter posto de governo, sem ter dinheiro, sem ter patrocínio, venceram a guerra cultural, que esses generais já perderam uma vez e estão perdendo de novo.
Então eles deviam ter a humildade de nos perguntar o que fazer. Mas ao contrário, jamais vão admitir isso. Eu sou general, eu sou da academia militar. O que há? Então, isso quer dizer que a ficção institucional vale mais do que a realidade concreta. É este o problema. Este sempre foi o problema do Brasil. Isso já está documentado na teoria do medalhão do Machado de Assis, no livro do Lima Barreto, no livro do Graciliano Ramos. Este sempre foi o problema e continua sendo. Se nós não nos livrarmos desta vaidade institucional e não a trocarmos pelo senso da realidade, pela humilde busca da verdade, nós estamos lascados. Né? Então, esse que é o negócio. Falando nisso, nós podemos voltar então ao assunto da penúltima aula, onde eu estava explicando a partir da diferença entre filosofia e cultura filosófica. Se você pegar assim, um dicionário de filosofia, uma enciclopédia de filosofia, você tem ali mais conhecimento de filosofia do que jamais houve na cabeça de qualquer filósofo. Uma vez eu estava fazendo para a Fundação Odebrecht um projeto sobre a filosofia no século XX e eu fiz ali a lista dos 300 principais filósofos do século XX. Quando eu terminei a lista, eu perguntei qual desses conhecia bem a dos outros 299. Resposta: nenhum. Mas qualquer dicionário conhecia muito mais do que isso. Então, isso significa o seguinte, que há uma grande diferença entre você acumular conhecimento sobre a filosofia e você exercer a filosofia. Você conhecer toda a história da pintura faz de você um pintor? Não. Mas na filosofia parece que você conhecer a história da filosofia, você fazer exposições da filosofia dos outros, parece que torna você um filósofo. E isto é fraude. Qualquer sujeito que diga que é filósofo, porque eu fiz um trabalho sobre a filosofia de Hegel, eu escrevi não sei o que de história da filosofia, é fraude, ele está enganando você. Ele não é um filósofo de maneira alguma. Ele pode ser até um erudito em filosofia. Veja, no Brasil ninguém teve mais erudição filosófica ou musical do que o Otto Maria Carpo. E ele algum dia foi filósofo ou músico por causa disso? Não. O Otto Maria Carpo entendia tanto de música que ele não ouvia disco, ele lia partitura. Quantos músicos são capazes de fazer isso? Músicos profissionais. E o Arco Villa-Lobos não conseguia fazer isso. De vez em quando ele ia tocar um disquinho, pelo menos. Mas o Otto Maria Carpo fazia isso, mas ele não é capaz de tocar nem campainha. Não é isso? Do mesmo modo na filosofia. Ele tinha mais cultura filosófica do que qualquer dos filósofos que estavam exercendo filosofia naquele momento. Isso o torna um filósofo de maneira alguma. Ele é um historiador e crítico, um homem, vamos dizer, um homem da erudição e não da filosofia. Então isso significa o seguinte, que toda esta noção da filosofia como erudição, ela é uma fraude. A filosofia difere da erudição filosófica como a música difere da história da música. É uma coisa simples depois que eu expliquei, né? Mas no Brasil parece impossível entender isto. Então, se você pegar 99% dos caras que têm diploma de filósofo, eu me mostro uma obra filosófica que você escreveu. Não tem nenhuma. Tem só estudo sobre a filosofia de fulano, sobre a filosofia de fulano. Nunca eles pegam um problema filosófico e o tratam como filósofo, porque não são capazes disso, não têm o treinamento para isso. Simplesmente a técnica filosófica não lhes foi ensinada. Então é assim, é uma escola de pintura onde não tem ninguém pintando, pô. Muito bem, então o que é propriamente a filosofia? Nós não podemos acompanhar, por exemplo, se você pegar a introdução à filosofia do Battista Mondin, que é um autor italiano bastante conhecido no Brasil, ele vai dizer que as ciências se ocupam de aspectos seletivos da realidade, ao passo que a filosofia se ocupa do todo. Mas que raio de todo é este, se nem o todo da própria filosofia o filósofo consegue conhecer? Então não pode ser isto. E, no entanto, esta ambição abrangente faz parte da filosofia. Isso quer dizer, um filósofo pega a totalidade do conhecimento que seja acessível a ele. E o que ele faz com isto? Ele cria dentro disso um senso de harmonia cognitiva. Não quer dizer que ele vai reunir tudo numa doutrina abrangente, totalmente lógica, que prove tudo do começo até o fim. Já tentaram fazer isso, não dá certo. Então, não se trata, vamos dizer, da coerência lógica, mas da harmonia. A harmonia é um conceito eminentemente estético.
Isso quer dizer que a harmonia não é só a coerência da doutrina filosófica. Uma doutrina filosófica pode ser inteiramente coerente em si mesma e ser totalmente divergente da realidade. Eu vou te dar um exemplo. A doutrina de Spinoza é assim. Ela busca a coerência lógica no grau máximo possível. E daí, no fim, ela vai dizer: o conhecimento por experiência não nos ensina nada. Então, isso quer dizer que só a lógica do Spinoza ensina alguma coisa. O resto, tudo que você viu, que a ciência descobriu, tudo não ensina nada. Então, o sujeito é evidentemente doido. Né? Quer dizer, ele criou um universo abstrato e ele acredita que só aquilo é realidade, fora daquilo não há realidade nenhuma. Bom, o que ele está fazendo, você não pode dizer que não é filosofia. É filosofia, mas é evidente, é uma péssima filosofia, porque a noção de harmonia que ele tem é reduzida à coerência lógica interna do discurso. Ora, se você reduz a harmonia a isto, então não se trata de uma harmonia cognitiva real, de um sujeito real. Trata-se apenas da harmonia entre papéis, entre coisas escritas. Isto reduz o filósofo a uma espécie de artista. O artista é o sujeito que, quando termina a forma da obra que ele quis criar, seja uma estátua, seja uma música, ele não tem mais nenhum compromisso com aquilo. Ele pode esquecer tudo no instante seguinte, a obra está feita. Porque o objetivo da arte é criar objetos materiais. Pode ser uma estátua, uma música, um livro, uma peça de teatro, etc, etc. Ora, na filosofia isso não serve. Por quê? Porque o filósofo, quando pôs o ponto final no seu livro, ele não parou de filosofar, ele continua filosofando. E esta continuação pode modificar o sentido do que ele escreveu antes. Então, isso significa que a harmonia que o filósofo busca não é só de uma doutrina que ele escreveu, mas de uma atividade cognitiva real que ele desempenhou e continua desempenhando. Então, é a harmonia, vamos dizer, da consciência com o conjunto dos objetos conscientizados. Isso significa que nenhuma filosofia jamais completará uma doutrina abrangente. Nunca. A filosofia, o objeto dela não é criar nem a doutrina omniexplicativa, nem explicar em particular isso ou aquilo. O objeto da filosofia é criar a alma capaz de vivenciar de modo permanente a busca da harmonia entre o seu conhecimento e a sua realidade. Portanto, é por isso que, nós, quando vemos a obra inteira de Platão, que sem dúvida é o grande, é o pai da filosofia, podemos dizer que Sócrates é o avô, mas ele é o pai, não é isso? E Aristóteles é o tio, né? Ou o padrinho, como queira. Em nenhum momento Platão explica a sua doutrina. Ele coloca os problemas, analisa sobre vários aspectos, e quando vai chegando na hora de oferecer a solução, o que ele faz? Ele expõe um mito. Ou seja, ele expõe a possibilidade da solução em linguagem simbólica, em linguagem artística, e não em linguagem doutrinal. Claro que existe a famosa doutrina não escrita, que foi conjeturada pelo Giovanni Reale e por outros autores, inclusive o nosso Mário Ferreira dos Santos, com um brilhantismo fora do comum, mas nós não sabemos se Platão realmente expôs essa doutrina. E também nós vemos que, longe de ser a doutrina que fecha tudo sobre todos os aspectos, ela cria mais problemas do que resolve. Então diz, mas se o maior dos filósofos não tem doutrina, o que ele está fazendo? É simples, a finalidade da filosofia não é criar doutrinas, mas é criar filósofos. Por isso que Platão definia a filosofia eminentemente como educação. Foi uma coisa que, quando eu li o livro clássico do Júlio Stenzel, Platão Educador, quase me fez cair de costas. O Platão não estava criando uma filosofia, ele estava criando filósofos que vão continuar com esta busca da harmonia cognitiva pelos séculos dos séculos, porque a presença deles é o que garante para a cultura inteira o mínimo de harmonia e unidade, sem o qual ela viraria um caos. Estão entendendo? Então, isso significa que o Jean Piaget não está totalmente errado quando ele diz que a filosofia não nos dá conhecimento, mas um senso de orientação. Eu digo, bom, a expressão está errada, mas o que ele quis dizer está certo. A filosofia não visa a nos passar doutrinas que todos nós possamos subscrever, mas ela visa a nos dar um senso de orientação
de modo que as várias doutrinas e teorias que chegam ao nosso conhecimento façam algum sentido. Isso quer dizer que sem a cultura perde totalmente o senso de unidade, de coerência, de harmonia e se torna num caos e pura opressão. Então, perguntar a utilidade da filosofia, eu digo, a filosofia é mais útil do que todos os demais conhecimentos, é evidente. Mas ela não visa a substituir esses conhecimentos. Por quê? Os conhecimentos estão continuamente aumentando. À medida que aumentam os conhecimentos, aumentam os problemas filosóficos. Então isso quer dizer que a filosofia feita no século passado não serve mais para nós. Nós temos que passar por ela porque nós temos que aprender a técnica que eles tinham. Mas a técnica deles não vai bastar para nós vamos ter que continuar desenvolvendo. E em cada geração vai ter que ter novos filósofos que, sem conseguir nos dar a doutrina total, tá certo? Ambicionada por malucos, asseguram aquele mínimo de integridade e harmonia sem o qual o mundo se torna um caos. Veja, quando você vê o pessoal da física tentando buscar a teoria final, quanto mais você estuda a teoria final, mais você entra no caos.